internetes, eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartes. E este é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Mas, Juliana, podcast no vídeo com a nossa cara, o que tá acontecendo? Mamileiros, a gente tá abrindo mais um novo canal pro Mamilos conversar com vocês, pra gente aprender junto, crescer junto, se transformar junto. Ano passado a gente já tinha falado sobre câncer de mama, se você ainda não escutou, volta lá no feed do Mamilos pra ouvir. E a gente queria conversar mais sobre câncer de mama. Esse ano a gente continua a conversa, dessa vez aqui no IGTV. Porque tá pouco de conversa, então manda mais Mamilos. E pra isso a gente trouxe dois convidados super especiais para rechear essa conversa. Vamos começar conhecendo o Dr. Rafael Calix. Por gentileza, se apresente para os nossos convidados. Quem é você na fila do pão? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico, me dedico praticamente só a tratar pacientes com câncer de mama. E a gente está aqui hoje para tentar tirar algumas dúvidas que eventualmente as pessoas que estão nos assistindo possam ter. E aí a gente vai ter uma conversa bastante interessante. Hoje a gente vai falar sobre uma fatiazinha das pacientes com câncer de mama, uma situação mais específica das mulheres mais jovens, com uma predisposição genética ao câncer de mama, mas a gente vai tirar dúvidas em geral também. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. E a gente está também com a Evelyn Scarelli. Bem-vinda, Evelyn. Conta pra gente quem é você na noite. Olá, e acho que é a mesma pessoa. Eu sou a Evelyn, hoje eu tenho 31 anos, recebi o diagnóstico de câncer de mama aos 23 e faço parte dessa fatia que o Dr. Rafael comentou, de paciente mutado. Muito bem, vamos entender um pouco melhor que fatia é essa. Mas antes, Dr. Rafael, conta pra gente como é que hoje a gente faz o diagnóstico de câncer de mama. Bom, vamos lá. Então, assim, o diagnóstico ele é estabelecido somente mediante uma biópsia, tá? Então, o patologista precisa receber um pedacinho de tecido da mama, olhar no microscópio e ele diz isso aqui é um câncer de mama. Mas antes da gente chegar no resultado da biópsia, a gente tem que passar pelo rastreamento. Então, aquelas mulheres acima de 40 anos, que não é o caso da Evelyn, elas fazem a sua mamografia anual. Se tem uma alteração, isso é levado para a atenção do ginecologista. O ginecologista solicita uma biópsia e aí o patologista dá o diagnóstico. Ou uma mulher pode sentir uma alteração na mama, alguma coisa mudou, ela chama atenção disso para o ginecologista vai lá, complementa com ultrassom ou faz uma mamografia e aí procede com a biópsia. Mas para alguém dizer, esta paciente tem câncer de mama, necessariamente é necessário uma biópsia, não existe um diagnóstico sem biópsia. Então vamos lembrar sempre, rastreamento populacional acima dos 40 anos, abaixo dos 40 anos não. A mulher tem que conhecer seu corpo, se tiver uma alteração, a gente vai lá, investiga, faz a biópsia e diagnostica. No programa passado a gente falou bastante sobre as campanhas de câncer de mama, de autoexame, que a gente via muito na TV há uns anos atrás, sobre faça o autoexame, e isso a gente está vendo menos. E aí a gente conversou no outro programa sobre a importância de não esperar apenas o autoexame. Por que isso acontece? Imagina o seguinte, imagina uma mulher com uma mama grande, até ela conseguir palpar um nódulo, por exemplo, central, ou que está na parte posterior da mama, este nódulo vai precisar ter crescido até 2, 3 centímetros, né? E realmente, pegar um nódulo quando ele tem 3 centímetros pode ser tarde, não é que não seja curável necessariamente, mas pode ser tarde. A gente sabe hoje em dia que quanto mais cedo você diagnostica um tumor, quanto menor ele é o diagnóstico, maior a probabilidade de cura. E qual a segunda variável que determina a curabilidade de uma mulher? O subtipo do câncer e a disponibilidade do tratamento adequado e rápido, né? O tratamento mais adequado do ponto de vista cirúrgico, radioterápico, de drogas, de medicamentos, e tudo isso tem que ser feito em tempo hábil, né? Então, para uma mulher que tem uma mama pequena, é mais fácil ela palpar um nódulo pequeno. Para uma mulher com mama grande é difícil. E por isso que não basta você contar com a expertise da mulher em palpar a própria mama e dizer, ah não, agora eu estou com uma suspeita. Não. De fato, a nível populacional isso é tardio e por isso que a gente faz mamografia, recomenda mamografia para toda a população acima dos 40 anos. Embora eu tenha essa cutis maravilhosa, já estou indo para minha segunda mamografia, já está agendada inclusive que eu vou fazer. E quando eu fui fazer a primeira vez, as conversas em torno da mamografia não são lá muito agradáveis. Vai doer muito, é incômodo. E eu
Confesso que a primeira vez eu fui com bastante receio para fazer o exame. E não se comprovou, tá? Vamos lá, já fiz coisa pior nessa vida. Com menos importância. Queria que você falasse um pouquinho do exame da mamografia, de onde saiu esse mito que às vezes afasta a mulher do exame. Eu não vou dizer que é necessariamente um mito, de fato existe uma fração das mulheres que tem muito desconforto durante o exame. E quanto mais jovem for a mulher, menos sensível ao exame, ou seja, pior ele é para detectar uma alteração, porque a mulher jovem tem uma mama densa. E quanto mais densa a mama, geralmente mais dói para fazer uma mamografia, onde você esmaga a mama. Dito isso, se a gente puser numa balança o malefício ou o desconforto gerado por uma mamografia versus o benefício em termos de reduzir o risco de morte por câncer, especialmente para mulheres mais velhas aí de 40 ou 50 anos, não tem comparação. A balança está totalmente em favor de fazer uma mamografia, mesmo que às custas de um desconforto temporário, que aliás não acontece em todas as mulheres, né? Então a gente sempre tem que pesar as coisas na vida, quanto malefício, quanto benefício, e a mamografia, sem dúvida nenhuma, traz um benefício incrível do ponto de vista de reduzir mortalidade por câncer de mama. E aí, eu queria voltar para o que você estava falando da importância de, na biópsia, quando se faz o diagnóstico de câncer, saber qual é o tipo do câncer, que tipos de câncer existem e qual é a importância de saber essa diferença. Isso é muito importante. Então hoje não basta eu dar um diagnóstico de câncer de mama, isso é que nem falar carro, tem carros e carros, né? Então você precisa categorizar esse câncer de mama de acordo com alguns parâmetros. O primeiro é o que a gente chama de estadiamento, ou seja, a extensão da doença. Quão grande é o tumor? Ele tem 2 centímetros ou ele tem 5 centímetros? O segundo parâmetro é se esse tumor foi para axila ou não. E como que a gente sabe se ele foi para axila mesmo antes de operar? Você pode fazer um ultrassom da axila, você pode fazer uma ressonância, você pode palpar e às vezes você já tem uma suspeita se pode ter ou não comprometimento da axila. O terceiro parâmetro, que é muito importante, então tem o nome da doença, ok, isso é um câncer invasivo. O segundo é o estadiamento, a extensão da doença, ok, tem 3 centímetros e tem axila ou não tem axila comprometida. O terceiro parâmetro é o que a gente chama de características biológicas desse tumor. Então o tumor ele pode ser de crescimento mais agressivo, menos agressivo, e ele pode ter determinadas proteínas na célula maligna, como por exemplo receptores hormonais, ou como por exemplo uma proteína chamada HER2. A presença ou ausência dessas proteínas determina não só o comportamento biológico dessa doença, ou seja, a agressividade da doença, a velocidade de crescimento da doença, mas também determina como que eu vou tratar. Se por acaso na cirurgia escapar uma célulazinha e estiver circulando, e eu não sei se ela está circulando ou não, a droga que eu seleciono para tentar caçar essa célula e matar essa célula e evitar que essa mulher tenha uma recidiva, ela varia de acordo com essas proteínas. Se a mulher tiver receptor hormonal na célula, eu vou dar hormonioterapia para bloquear o crescimento dessa célula, esteja ela onde estiver. Se essa célula tiver a tal da proteína HER2, eu vou dar anticorpos anti-HER2. E se a proteína não tiver nada, eu vou ter que lançar mão de quimioterapia, que mata tudo que cresce rápido, para matar uma célula que eventualmente tenha escapado. Então, para decidir como tratar uma mulher, eu tenho que saber o subtipo, porque isso nos ajuda a conhecer um pouco melhor a biologia da doença e a selecionar o tratamento. E quando a gente fala agora dessa fatia de mulheres mais jovens que eventualmente têm uma predisposição genética hereditária, aí nós estamos falando de uma segunda variável importante, que é o seguinte: sempre que uma mulher jovem tem um câncer, isso acende uma luzinha. Por que uma mulher jovem foi ter câncer de mama? Será que tem uma predisposição genética hereditária que predispôs ela a desenvolver numa idade que não é normal para um câncer de mama? E a gente tem que fazer um teste genético para documentar isso. Isso você faz na saliva, no sangue, às vezes no próprio tumor você conseguiria fazer. Por quê? Porque se ela tiver uma predisposição genética a ter câncer de mama, não adianta eu curar este primeiro, ela pode ter um segundo. E a gente entra aí numa questão que a gente chama de biomarcador, que acho que é importante falar. Então, hoje em dia não basta eu dizer o nome do diagnóstico câncer de mama, não basta eu dizer quão extensa é a doença, eu preciso conhecer os tais dos biomarcadores. Então, a presença de receptores hormonais é um biomarcador. A presença da proteína HER2 é um biomarcador. Conhecer uma predisposição genética é um biomarcador, porque não só eu sei que essa mulher tem uma predisposição maior a ter um segundo câncer ou um primeiro câncer, mas também quando se trata de doença disseminada, conhecer essa mutação abre o leque de opções de terapias, porque hoje existem terapias-alvo que alvejam especificamente células malignas que contenham esta mutação.
né? Isso é relativamente novo hoje em oncologia, mas a gente conhece isso em câncer de mama, a gente conhece isso em câncer de ovário, mais até do que de mama, a gente conhece em câncer de pâncreas, de próstata e por aí vai. Agora, é muita informação, hein, amiga? É informação para mais de um metro. Com 23 anos. Uou! Então, assim, conta pra gente um pouquinho como é que foi seu diagnóstico, o que aconteceu nesse momento, como que se descobriu e qual que é o seu tipo de câncer, como é que bate esse volume de informação aí? Bom, na época eu não tinha histórico familiar nenhum, então eu acabei liderando ali os casos de câncer na família, já caindo para essa questão, né, de eu ter hoje a mutação de BRCA2, foi um sinal que apareceu na minha mãe, que foi diagnosticada 2 anos depois, né, com o mesmo tipo de tumor. Então é aí que a gente começou a entrar nesse universo da mutação. Então o teste dela deu positivo e depois eu fui fazer meu teste e deu positivo também. Mas na época eu não tinha histórico familiar, eu acho muito difícil um médico olhar para uma paciente jovem com 23 anos e já pensar num câncer só por um nódulo, eu não tinha nenhum outro sintoma, então eu não tinha, o mamilo estava normal, eu não sentia dor, eu não sentia nada, assim, eu só tinha um nódulo. E esse nódulo você mesmo que descobriu? Sim, como é que foi espreguiçando, assim. Acordei num domingo, espreguicei, encostei, nem com a intenção de apalpar a mama, mas coloquei a mão e falei, nossa, isso não é normal. E como o Dr. Rafael disse também, a minha mama era pequena, então acho que era fácil de sentir algo diferente. Mas eu não tinha esse costume, né? E a minha ginecologista na época também não tinha. Então, foi um acaso. E aí eu procurei um mastologista. Ele orientou, ele fez um ultrassom, tava tudo, né, através do exame. Entre você apalpar e você ir no médico, passou muito tempo? Ou aquilo te assustou e você falou, não, vou agora? Foi rápido. Eu apalpei num domingo, numa quarta-feira eu já tava no mastologista. Aproveitei as férias. E aí a gente acabou fazendo essa cirurgia. A princípio era um nódulo de gordura, então na época, apesar de eu sou fisioterapeuta de formação, na época eu estudava e eu tava encantada por oncologia, eu queria atuar com oncologia. Mas a gente não pensa em câncer, né? Na minha idade, a gente não pensa nem que a gente é mortal, né? A gente tem outras questões ali que a gente não valoriza muito o sentido da vida, né? A importância que a gente tem dentro de cada dia. Levou um mês, mais ou menos, para o mastologista nos chamar e, na verdade, né, ele acabou chamando o meu pai. Então, eu fiquei pensando o caminho inteiro que eu tinha aprontado para o mastologista ligar para o meu pai e pedir para o meu pai me levar na consulta. E aí... Eu vou ficar de castigo. Não, eu fiquei pensando um monte de coisa, até que eu tava grávida, eu pensei um monte de coisa. Eu falei, mas, né? E aí ele acabou dando o diagnóstico pra gente e naquele instante muita coisa mudou, assim, né? Mas a principal foi o olhar do médico, que é algo que a gente conversa até hoje, né? Eu continuo batendo altos papos com ele e ele diz da importância hoje de uma paciente jovem estar sentada na frente dele, né? Ele não se baseia mais nos livros, nas estatísticas, ele olha para a pessoa que está ali, né? Então, acho que isso foi... o meu diagnóstico, a minha doença acabou mudando a vida de alguns profissionais ali. Foi quase uma novela, né? Porque eu fiquei pensando, bom, se eu tenho câncer, eu preciso de uma semana para pensar. Preciso lá, botar o pé na areia e ficar meditando sobre o fato de ter câncer. E aí eu pedi isso pra ele, eu falei, você me dá uma semana pra pensar? Ele falou, não, você não tem uma semana. Você vai sair daqui, já tem um monte de profissional te esperando, você precisa fazer os exames pré-operatórios e a gente precisa tirar a tua mama. Né? E aí, acho que é isso que eu falo bastante da importância de ter sempre alguém do lado junto, porque meu universo estava preso na palavra câncer, mas não em tudo que viria, né? Então não veio só o diagnóstico, não veio só a queda do cabelo, não veio só a retirada da mama. Isso continua existindo na fase pós-câncer também, né? A gente tem que aprender a caminhar com, né? E dentro desse universo de mutação genética é isso. Eu sei que eu tô presa com o meu oncologista pro resto da vida e é uma relação maravilhosa, então eu me sinto grata por isso, mas é algo que no começo é muita informação, né? Mas que a gente vai lidando de uma forma bem positiva, assim. A gente vê muito nos filmes, né? A pessoa fala, ai, quanto tempo de vida eu tenho? E aí eu vou tirar um sabático. E aí eu acho que fica nesse imaginário mesmo isso, né? De ter uma informação assertiva a partir do diagnóstico, não é bem isso, né? Tem um caminho aí para entender investigativo. Correto, e esse conceito de que câncer é uma sentença de morte tá errado, né? Esse conceito, especialmente em se tratando de câncer de mama,
Hoje, a imensa maioria das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama serão curadas, seja porque foram diagnosticadas muito cedo, quando o tumor era muito pequeno e altamente curável, seja porque as drogas hoje em dia que a gente tem à disposição para eliminar células que porventura estejam circulando são extraordinariamente eficazes e fazem com que a taxa de cura do câncer de mama seja aí acima de 80% em países desenvolvidos, onde existe a disseminação do acesso a uma medicina adequada. Óbvio que no Brasil a gente tem essas duas realidades, então a Evelyn está falando, não, depois de 4 dias do meu diagnóstico, da alteração, eu já consegui marcar o médico. Isso não é a realidade para o Brasil como um todo, a gente tem que ter consciência sempre disso. Existem 2 ou 3 ou 10 Brasis, né? Mas mesmo assim, se você for ver a curabilidade do câncer de mama, mais da metade das mulheres serão curadas mesmo na pior realidade brasileira. Uma coisa que você estava falando é que depois com a sua mãe que você foi descobrir o tipo de câncer. Então, como que funcionou isso? Então, a primeira coisa foi saber que que você tinha um câncer. Aí você falou, é muito importante saber que tipo de câncer para saber que tratamento. Em que momento você descobriu qual era o seu tipo de câncer? Logo depois da mastectomia. Então, essa informação do nome e do sobrenome eu já tinha. A questão do BRCA, né, de eu ser quase uma Angelina ali, com o Brad Pitt também, porque eu sou casada, com um loirinho. Essa questão veio depois, né, é quase um adicional ali do meu diagnóstico. Então, é um nome, sobrenome e agora eu tenho um apelido. Né? Mas a relação, a questão de eu já saber que eu sou uma paciente que tem receptor hormonal positivo, né? Todas essas informações vieram com o laudo da biópsia da adenomastectomia, que foi a cirurgia que eu fiz. Então aí foi aí que veio uma outra surpresa ali também, que eu tinha um outro tumor, né, que era um carcinoma in situ. Então até então eu não precisaria da radioterapia como um tratamento, e aí veio esse combo, né? Eu brinco. Químio, aí eu parei as sessões de quimioterapia e aí fiz 28 sessões de rádio. Como que é esse diagnóstico que é feito na biópsia, ele é oferecido no SUS, por exemplo? Todos os pacientes têm acesso a isso? Então vamos separar um pouquinho. O BRCA é um teste genético, isso não é oferecido no SUS. Agora, o subtipo de câncer, sim, é oferecido no SUS. E se trata basicamente de usar tintas, chama imunistoquímica. Você usa determinadas colorações para ver se tem o tal do receptor de estrógeno e de progesterona, para ver se tem a tal da proteína HER2 em excesso. Existe uma outra técnica que chama FISH para identificar isso. Isso está disponível no SUS também, e com base nisso a seleção da melhor droga que você vai usar, se é que vai precisar usar alguma droga, isso está disponível. Assim como hormonioterapia está disponível, terapia-alvo para HER2 está disponível no SUS, e as quimioterapias, a imensa maioria delas, está disponível também no SUS. Na verdade, quando a Evelyn teve o tumor dela, o diagnóstico dela, não era amplamente acessível, vamos dizer assim, a testagem genética. Era extraordinariamente caro, tinha aqui para os Estados Unidos, custava mais de $5.000, e não era uma coisa que a gente poderia oferecer para virtualmente ninguém na população. E não se conhecia tão bem as predisposições genéticas, que não é só da Angelina Jolie que existem várias. Hoje em dia a gente consegue fazer um painel de predisposição genética hereditária. Você faz um painel com dezenas de genes que poderiam estar mutados e predisforam câncer. Isso é o que a gente chama de mapeamento genético? Mapeamento genético seria você mapear não só genes de câncer, mas genes para doenças em geral. Você pode fazer um mapeamento genético, você pode fazer o genoma inteiro, você pode sequenciar e descobrir mutação que pode aumentar risco de colesterol alto, mutação que pode aumentar risco de Alzheimer, mutação que pode aumentar risco de artrite e assim por diante. Quando a gente fala num painel de predisposição ao câncer, a gente está falando na pesquisa de um número limitado de algumas dezenas de genes, cuja mutação, se uma delas estiver mutada, pode aumentar o risco dessa pessoa desenvolver um determinado câncer, que pode ser de mama com uma mutação, pode ser de intestino ou de útero com outra mutação. Isso não quer dizer que vai ter, isso quer dizer que pode ter. E aí você tem que se perguntar, pode ter com que probabilidade? Então, o BRCA2, por exemplo, que é o que a Evelyn diz que tem aí um risco de uns 50% ao longo da vida de ter um câncer. Você pode dizer, bom, 50% é só metade de ter um câncer, eu vou esperar. Eu vou tentar diagnosticar cedo e quando tiver eu vou tratar. Ou você pode dizer, não, eu não consigo conviver com isso, eu quero tirar a glândula mamária para prevenir. Como é que foi? O que vocês descobriram? Foi a sua mãe e você? Tinha mais pessoas na família, as irmãs da sua mãe tem irmã? Descobriram mais coisas na família? Como foi essa notícia na família também? A minha mãe era a única mulher, então eu tenho mais 3 tios.
A gente foi orientado pelo oncogeneticista na época para poder comunicar à família, né? Eu tenho um irmão também que não quis fazer o exame. E aí é aquela coisa, a gente não pode obrigar, né? Então é uma conversa que a gente tem que ter de uma forma mais aberta. Inclusive, né, isso é uma coisa, é muito novo pra gente esse cenário, até pra gente poder conversar com outras pacientes que estejam passando pela mesma situação para ver se as coisas batem. Então, eu não fui muito feliz com esse profissional do convênio, porque no dia que ele me contou que eu era portadora de uma mutação genética, eu estava namorando, na época eu já sou casada com a mesma pessoa, mas ele falou, olha, tá aqui, tá, né, você tem a mutação do BRCA2, inclusive você tem plano de casar? Eu falei, tenho. Eu falei, então é o seguinte, você vai avisar o teu namorado que você você é a portadora de uma mutação, porque se você casar sem falar essa informação para ele, ele pode anular o casamento e ele tem esse direito que você tá manchando a herança genética dele. Então assim, foi assim que eu soube, né? Uau! Então, o que diz isso? Então, deixa a gente respirar, você não pode dar essa informação. Foi assim, então é um cenário muito novo pra gente até, né? São poucas pacientes que falam. Você pode manchar a herança genética dele. Guarde esse termo. Espero manchar, espero ter filhos com isso. Também bem forte no propósito. Mas por enquanto, né? Eu espero que você que está assistindo esse vídeo em 2030, né, já tenha, as coisas estejam mais fáceis para um paciente mutado, né? Por enquanto o cenário ainda é meio, a gente tem que tomar cuidado para falar, né, onde a gente vai falar, né, é difícil a gente conseguir um emprego, porque, né, você pode ficar doente a qualquer momento, então quem vai querer empregar? Eu não, é só você, eu fico bem tranquila, que bom que é só você que pode, porque eu não. Isso levanta a questão impressionantemente importante aqui, né, assim, você ter esse diagnóstico de uma predisposição genética hereditária ao câncer te coloca, vamos dizer, um risco de 50% de ter câncer ao longo da vida. Isso é uma informação relevante. E por mais que a forma pela qual isto foi comunicado para a Evelyn não seja obviamente adequada, olha, avise o teu potencial futuro marido que você pode manchar a herança genética, isso é uma aberração, obviamente, falar dessa forma. Manter em segredo também não é correto. Né? Então você vai dizer, mas e se eu contar para o meu empregador, ele vai me desempregar? Então a sociedade tem que avançar para perceber que saúde eterna não é uma garantia com a qual a gente nasceu, ponto. Aliás, não é só câncer, são várias coisas, né? As pessoas podem ter depressão e não conseguirem trabalhar adequadamente, podem ter uma infinidade de problemas. E o erro nosso está em achar que a nossa saúde é eterna e é uma garantia que Deus nos deu. E não é assim, né? Não existe uma garantia. Agora, é absolutamente verdadeiro que a sociedade tem que avançar no sentido de aceitar que existem essas predisposições genéticas a X doenças e se trata de a gente descobrir qual a melhor maneira de lidar com isso. E qual a melhor maneira de lidar com isso? Conhecendo. Se você não conhece, você não tem chance de prevenir. Se você conhece, Angelina Jolie conheceu, ela decidiu fazer uma prevenção mais radical. Tem gente que poderia ter uma opção menos radical de tomar comprimido, eventualmente diminuir um pouco o risco, fazer um rastreamento mais frequente para detectar cedo. Então, sabendo, você pode estabelecer sua estratégia pessoal para lidar com o problema. Sem saber, eu não quero testar porque eu não quero saber, isso é o maior erro possível. E a gente tem que educar a população para não ter esse medo que barre, que trave as pessoas antes de saberem com o que elas têm que lidar. Então, agora que você sabe que você tem essa mutação, existe algum controle que você faz continuamente para saber como isso tá? Até eu optar, junto com o meu oncologista, para retirada da outra mama, e também foi uma longas conversas até a gente conseguir amadurecer a ideia, né? Não é algo que eu possa mudar de ideia e colocar a mama de volta, né? E ainda eu sou uma menina, né? Então tem bastante coisa eu quero viver muito ainda, eu quero ter muita história para contar, né? Então essa questão de conseguir hoje de gerar um filho, de conseguir amamentar, né? Que é algo que a sociedade também fala bastante, né? Da importância de amamentar uma criança. Até a gente conseguir amadurecer essa ideia de não, isso pra mim não é o mais importante, né? Pra mim o mais importante é eu ser proativa e ser responsável pela minha saúde, me colocar como protagonista, e eu prefiro estar aqui sem mama com meu filho, né? Então, prioridades, né? A gente levou isso em consideração, então ano passado, em outubro do ano passado, eu tirei outra mama
Então, meu controle ficou mais tranquilo, né? A gente acaba se vendo a cada 6 meses, né? Isso é o que eu falo para quando uma paciente mutada vem conversar comigo, né? O risco, a sensação para um paciente inicial é de ser uma bomba relógio. São 2 sensações. A primeira é uma ampulheta, onde vira, você tem até os 40 para engravidar, a gente precisa tirar o ovário, né? Então, essa questão de alguém que não passa pelo câncer, onde a gente acha que, né, a gente vai ter tempo para tudo, né, que a gente é imortal e vai dar... A sensação da mutação me faz ter noção dos meus prazos, né, e isso no começo é perturbador, eu não vou mentir, é perturbador, mas depois a gente começa a entender o lado positivo que está por dentro de tudo isso, que é, eu vou estar com um médico que para sempre, que bom, que é alguém que me conhece, que ele sabe que minha dor de cabeça é estresse, né, que ele vai me olhar com mais atenção, mas ele vai olhar para Evelyn, porque a gente está criando um relacionamento ali também, né, e isso me faz ficar, né, o dia que ele me chamou para me dar a notícia da forma certa, né, eu lembro até que eu cheguei, ele estava na porta me esperando, eu falei, eita, né, mas foi uma conversa muito franca no sentido de, olha, eu tô aqui, a única coisa que eu te peço de volta é para que você não me abandone. Você fica comigo. Se mais pra frente eu olhar pra você e falar que você está com câncer, a gente vai falar de diagnóstico precoce, né? Então, o tom da conversa vai ser um tom diferente. Eu não vou te pegar de surpresa, né? Então, isso vai muito de acordo com como o meu organismo vai respondendo. Então, às vezes eu volto a cada 3 meses, às vezes eu vou a cada 6 meses. Isso vai de acordo com o meu organismo também. Para encerrar, a gente falou bastante no programa passado, no programa sobre câncer do ano passado, sobre o impacto do diagnóstico e da doença nas relações, na autoestima. Como foi para você? Qual foi a fase mais difícil dessa sua caminhada? Eu confesso que a questão da autoestima para mim não foi a principal, assim. Eu acho que a gente não precisa de um câncer para poder ressignificar a vida, né? Todo mundo passa por situações intensas. No meu caso, na minha idade, foi um diagnóstico de câncer. Então eu parei para olhar e sempre com um olhar um pouco mais brando para tudo, que eu estava sendo bem cuidada. Então eu sou uma mulher hoje, eu sou uma paciente também, né? Mas eu sou uma mulher que não tem as 2 mamas, mas que junto com as pessoas que estão por perto, então eu tenho um parceiro do meu lado que é um cara incrível, que num dos momentos de crise, assim, onde eu falei, poxa, mas eu tô cheia de cicatriz, né? Ele falou, mas quem foi que disse pra você que você é isso que tá faltando? Né? Quem foi que falou pra você que a Evelyn é a mulher que não tem os 2 seios? Né? Você transcende isso, você vai além disso. Então eu me considero uma pessoa sortuda, assim, por não conseguir focar a minha atenção em partes que são passageiras, né? Então eu sei que a maior parte dos pacientes não gostam de ouvir que cabelo cresce. Realmente, eu não gostei de ouvir isso na época, né? E também não acho que isso seja a coisa mais delicada de se dizer para alguém que esteja careca, né? Não por uma escolha, não raspei o meu cabelo que eu quis raspar, eu raspei porque algo aconteceu e faz parte de um tratamento. Mas eu fui cruzando com excelentes profissionais, e eu fui entendendo ali que conforme eu ia perdendo as coisas, eu ganhava muito mais como ser humano. Então, hoje eu trabalhar com isso, hoje eu conversar com outras mulheres, ou outros homens, ou com outros familiares, né? Porque eu caí nesse universo também do familiar. Mas eu consegui ter esse olhar de conhecer uma jornada difícil e ter mais empatia pelo ser humano, isso para mim é impagável. Então, isso foi um presente para mim. Então é difícil. Eu queria que você falasse só um pouquinho da família, Evelyn, porque do pouco que eu acompanho pessoas que tiveram esse problema de saúde, muitas vezes a pessoa acaba segurando as pontas da família, né? Ela não consegue nem ela viver a dor, o medo, porque a família em volta fica muito desesperada. E o que eu tenho percebido é que é muito importante esse olhar para a família inteira, né? O pai, a mãe, o companheiro, um filho, todo mundo ser envolvido nessa conversa, e você trabalha com isso hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância de falar com a família, envolver a família e ela ser assistida. De cuidar de quem cuida, né? Isso aí. De cuidar de quem cuida. Eu acho que
é difícil a gente enxergar esse cenário sem estar vivendo nele, né? Então, eu comecei a trabalhar no Oncoguia, né, para poder cuidar de outros pacientes e sempre no pé da minha mãe para ela se cuidar, né? Acho que a gente tem isso, né? A gente prioriza tudo na vida, a família, os filhos, o trabalho. A gente pode esperar um pouquinho, né? Quando der. E minha mãe, a última vez que ela tinha ido a um ginecologista foi quando eu tinha nascido. Então, e para ela, o mundo dela ali era estar cuidando de mim. Então, para ela ali não tinha nada mais importante do que aquilo. E aí, nessas campanhas de Outubro Rosa, eu falei, não, agora você vai fazer mamografia. Então, a partir do momento onde teve uma suspeita, ligaram para ela voltou. Foi um cenário totalmente diferente do meu, né? Eu fui chamada um mês depois com meu pai e soube que tinha câncer. A minha mãe não, a gente recebeu uma ligação, olha, volta, a gente precisa refazer seu exame. Então, acompanhar esse processo, até olhar para minha mãe sentada no mesmo médico, segurando o calhamaço de exames que era dela e saber que, puxa, ela vai enfrentar algo que eu só tenho a minha história para contar, a sensação de impotência para um familiar, ela é muito grande, porque a gente está vendo alguém que a gente ama passar por algo que a gente não quer enxergar a pessoa passando, e a gente não tem muito o que fazer. A gente só tá ali para dar colo, para dar carinho, para dar acolhimento. Então, essa visão de familiar hoje me fez entender a importância do diálogo. Né? Então, a gente teve um trabalho muito intenso ali, pobre do meu pai, que tinha que revezar ali. Eu operava, minha mãe cuidava. Aí minha mãe operava, eu cuidava. E ele ali levando as duas, né? Cuidando de nós duas. No meu irmão, idem, né? Dele ter que lidar com as duas mulheres da vida dele, né? Tem a Kátia, que é a esposa, que é a terceira, mas as duas mais doentes ali, né? Vivendo um processo mais intenso. E a gente entendeu a importância do diálogo. E meu pai sempre falou algo pra gente, assim, olha, você vai... olha pra gente como um exército. Pra gente, você pode se permitir cair, você pode se permitir ficar triste, não entender o que está acontecendo, se questionar do porquê isso está acontecendo. Pro mundo, você tira o resultado da nossa conversa, se a gente conseguir te fortalecer o suficiente. Né? Então, mas gente, isso... um beijo pro pai. Vamos aqui mandar um beijo. Qual é o nome do seu pai? Altair. Senhor Altair, olha, o senhor tá de parabéns, viu? Que bonito isso. Mas aí o olhar de familiar me fez entender que eu precisava de terapia, então foi, né, o que eu já faço um monte de coisa, né, nesse pós-câncer, né, onde todo mundo acha que é uma vida normal, mas tá tudo diferente, né? Como é que pode ser uma vida normal se eu não sou mais a mesma pessoa? Então, a importância de conseguir ter um profissional para poder conversar com você, também tá um pouco fora dessa esfera de família, para poder ouvir mesmo quando você tá de saco cheio das coisas, né? Sem se policiar tanto. E aí também, né, puxando sardinha para a organização que eu amo de paixão, que é a minha casa, a gente tem um 0800 a nível nacional e gratuito, onde o familiar e o paciente, o cuidador, / profissional da saúde pode ligar pra gente para ter esse acolhimento também. Lembra, sou uma paciente. Tudo bem, sou uma futura ex-paciente que tem uma memória muito ruim para muitas coisas, mas pro 0800 eu não esqueço nunca, que é 0800 773 1666. Mas eu achei bonito que você falou de que eu não sou mais a mesma pessoa, então a vida não pode voltar a ser normal, porque não existe essa normalidade, é uma outra coisa. A gente estava semana passada falando com o Andrew Solomon e ele tem um TED que ele fala sobre isso no caso da depressão, que ele fala sobre como os momentos mais difíceis que a gente passa definem quem a gente é, transformam quem a gente é. E nesse sentido, se eu pudesse escolher, eu não teria? Não, eu não teria, mas eu agradeço a jornada que eu fiz, porque hoje eu sou quem eu sou por causa disso. Faz parte da identidade. Muda tanta coisa, nossa, assim... Eu considero, assim, com a idade que eu tenho, né, 31 anos, olhar para uma pessoa e conseguir conversar, olhar no olho, né, olhando no olho, sem estar tão vidrada com o Instagram, com o Facebook, né, de valorizar um jantar em família, assim, isso para mim é um privilégio. E é algo que viver, né, eu passei o ano novo numa cama de hospital, com uma mastectomia cheia de dreno, olhando para os meus pais dormindo sentados, segurando a minha mão, e eu falei, ano que vem vai ser diferente. Né, e já são 7 anos onde eu vivo cada dia da minha vida de uma forma diferente, porque eu entendi lá atrás, né, essa chance de estar aqui hoje, né? Então eu tô aqui hoje por quê e pra quê, né? É isso? Temos uma conversa? Melhor não falar nada depois disso. Agora que você viu esse vídeo, você vai sair do Instagram e se conhecer, ok? Beijo, gente! Tchau.